Boa noite a todos aqui do canal Círculo da Ordem Divina. Bom, hoje eu estou fazendo um vídeo continuando sobre essa força maravilhosa, esse guia interior que é a nossa guardião, o nosso guardião natural, né? É o nosso Exu natural, no oriental é a Kundalini, essa força que move uma energia muito grande para que manifeste as coisas, para que limpe o campo de impurezas e de negatividade. E aqui na Terra, né, gente, a gravidade nos puxa o tempo inteiro. Não é tão fácil. Uma coisa que eu quero deixar bem clara hoje. Toda vez que quando eu vejo alguém falando, né, com tanta ênfase, faz isso que você vai conseguir isso, legal. Que tudo que a gente faz realmente com devoção a gente consegue. Mas, às vezes, até mesmo fazendo com devoção, nós não conseguimos, né? E a questão não é a devoção que você faz, é como você dá nome a essa devoção. Se nós fazemos muitas coisas lá fora, né, muitas ações externas, faz isso, faz aquilo, vou ali, peço um dinheiro ali, eu vou ali tentar um trabalho, eu vou tentar o outro, eu vou, como se diz, correr atrás. E isso foi muito ensinado para nós na Terra, né? Corre atrás, né? Só que é interessante, porque se Deus, essa força grande, está dentro de você e ela trabalha nessa parte oculta, nessa parte sombra que é a terra, ligado à terra, e essa parte luz divina, que é ligado ao cosmos, de onde vêm as ideias, ela te inspira a agir em alguma coisa que é direcionada, né? É igual quando a gente vai trabalhar de vendas numa empresa e você faz aquela venda que eles falam, acho que é passiva, né? Que eles fazem algum trabalho para chamar os clientes, alguma publicidade, o que seja, e os clientes chegam e procuram o serviço, né? Então eles passam para os vendedores, né? Depois do WhatsApp, dessa tecnologia toda, coloca logo o nome do vendedor na publicidade, né? E tudo. Então a pessoa chega até o vendedor, né? Até a empresa. E antigamente tinha muito aquela coisa da gente ir atrás do cliente, né? Quem é mais antiguinho. E era uma coisa assim, né? Eu lembro muito que lá em casa ia muito vendedor de enciclopédia, olha. Chinelo, sapato. Era muito legal ver aquelas pessoas também. Inspira a gente, porque são pessoas que tinham uma força muito grande, né? Eu lembro de um senhor que vendia chinelos de couro. E eu ficava olhando assim pra ele andando, aquele sol. Minha mãe era cliente dele. E muitas pessoas eram cliente dele. Eu achava isso legal, né? Porque eu acho que o esforço dele não era em vão. Mas hoje, quanto mais refinado a Terra está de conexão com essas forças, e na verdade, gente, com o nosso conhecimento. Porque o que aconteceu foi que nós fomos entrando, né, de gaiato no navio, como se diz. Por quê? Porque todas as religiões têm essa historinha, né, pronta de alguma coisa, né? A história de Jesus, que é uma história que a gente já sabe que não é bem assim. Esse Deus impiedoso, longe da época de Abraão, e ao mesmo tempo um Deus do Novo Testamento que Jesus chama de Pai. Então, como que a gente fica, né? É muito contraste para um Deus. Mas a gente vai descobrindo na espiritualidade livre, estudando escrituras como a Cabala,
no hermetismo que a Bíblia, ela está escrita sobre criptografia, né? Sobre metáforas. Então, muitas vezes as palavras são de origem hebraica, né? Então, e tem um sentido muito metafórico, né? Então, e fala muito desse poder que está dentro de nós. É muito interessante isso, né? Se Jesus disse, eu sou o templo vivo de Deus, o Espírito Onipotente vive em mim. Eu e o Pai somos um. Né? Eu posso tudo naquele que me fortalece, Filipenses, né? Então, esse eu grande, esse eu que está dentro da gente é Deus em nós. E essa parte divina, ela é luz e sombra. E quando a gente está desconectada de uma delas, vira treva, né? Então essa força guardiã vem para quê? Para nos defender, mas também para abrir esse caminho. E o que eu quero dizer hoje aqui é sobre a abertura. E o outro vídeo vai ser sobre a defesa. Como que abre o caminho com ela, né? Bom, ela amarra muitos caminhos quando a gente tem muito recalque, a gente tem muito medo, tá? Porque nós recalcamos muitas coisas que as pessoas fizeram. Pessoas nos xingaram, nos humilharam, e a gente guardou isso com muita força. Traumas que a gente tem dessa existência, que é interessante que já é devido a crenças de outras existências. Vocês entenderam? Então isso tudo lá no inconsciente vai ficando bem grandinho. E é no subconsciente e no inconsciente que é a maior parte da nossa mente, como um iceberg, né? Que ele está escondido, dentro da água é a parte maior e fora parece aquela pontinha que é a nossa mente consciente divina ligada ao cosmos. Então, para que essa força guardiã abra o nosso caminho, é necessário que a gente tire esses recalques de mágoa, de ressentimento, de não pertencimento, sentimento de não pertencimento, sentimento de menos, sentimento de indigno ou indigna, culpa porque não fez coisas que a vida poderia estar melhor. Isso é uma coisa, gente, presta atenção. Aí é que eu quero chegar. Não é fácil, não. Eu digo isso porque eu não gosto dessa coisa de superada. Ah, eu tô aqui falando, sabe, que eu sou muito superada, muito superado. Não. Eu estou no meu trabalho. E algumas coisas para mim já consegui, outras ainda estou na lida, né? Por quê? Porque a gente está na Terra, a gente lidar com pessoas, com família. E quando a gente pensa que tá, a gente é pego puxando para baixo, tá? Nesses momentos, eu vou ensinar como é que a gente vai fazer para essa força abrir o caminho. Mas nesse momento que você começar esse trabalho, vai acontecer isso. E você vai dizer assim, poxa, eu não tô conseguindo. Poxa, eu não consigo sair disso, né? Desse padrão. E gente, não é tão fácil, porque pensa numa coisa arraigada. Pensa numa coisa que tá ali, ó, desde essa encarnação e em outras. E sempre a parte mais desafiante é que a gente veio trabalhar nesta encarnação. Isso é uma chave, tá? Então, quando a gente tem essa questão de... A gente tem dificuldade de aceitar, de não ligar, vamos lá, para o que os outros falam da gente. Pelas humilhações, xingamentos, máculas, né?
de coisas que a gente ouviu, de coisas que foram nos faladas. E nós temos uma dificuldade em desligar disso. Porque o nosso ego na Terra é muito grande, o nosso orgulho ferido é muito grande. E não é tão fácil. E eu não quero que vocês pensem que isso é normal, isso é normal. E é por isso que quando a gente tem um despertar espiritual, a gente começa a olhar as coisas com uma mente expandida. Por isso que eu vejo às vezes na internet as pessoas chamam tudo de pseudo, né? Mas todo mundo que denomina as coisas de pseudo é porque não expandiu ainda para outras coisas. Então tudo aquilo que não é do nosso conhecimento, que não é de costumeiro na nossa vida, habitual, e que está fora de algo que a gente conhece, a gente vai chamar de pseudo. Não é? Obviamente que na espiritualidade, dentro da mediunidade, há pessoas que charlatãs, há pessoas desonestas, como em qualquer lugar, em qualquer religião, em qualquer lugar onde há ser humano, há situações, porque todos estamos em níveis conscienciais e evolutivos diferentes, não é mesmo? Então a gente pode, muitos que estão ainda se servindo até da religião para cometer abusos, né? A gente vê muito abusos sexuais dentro das religiões, a gente vê abusos sexuais dentro das empresas, né? Então isso não quer dizer que não tenha também pessoas ali legais, com boas atitudes, com boas iniciativas. É uma coisa interessante que a gente olhar para o lado bom das coisas. Não é fácil, não. Mas, enfim, quando acontecer isso, né, de você não consegue desligar do que a pessoa está falando ou falou com você, tem uma coisa que você pode dizer para dentro do seu corpo que é boa, que é assim: o que eu sinto é mais importante do que as pessoas falam. Se for alguém que você dá muita bola porque é uma pessoa que você gosta, um familiar, alguém que você respeita e tal, você fala: o que eu sinto é o que eu sinto é mais importante do que essa pessoa fala e os outros falam. E você já coloca os outros também. Porque isso vai o quê? Desmaterializando, dissolvendo essa camada do ego, da magnética que se liga. Então, quando você está falando isso aqui, você está fortalecendo a tua guardiã, a tua magnética já está se ligando aqui, o teu eu superior já está energizando isso e já está o quê? Limpando para abrir o teu caminho, tá? Mas eu vou colocar essas palavras juntas, eu só estou ensinando um pouquinho como funciona. Uma primeira coisa que se deve fazer é receber isso. Não lute contra o que você tem dificuldade de fazer. Ai, mas eu tava mó confiante, eu tava mó positivo com a minha abertura de prosperidade. E hoje eu tô triste, melancólica, tô desanimada, perdi a fé. Normal, estamos na Terra, muito normal. Quando acontece isso, você fala assim: eu não vou lutar contra a minha melancolia, contra a minha tristeza. Não. Mas eu também não vou fomentar, né? Não vou potencializar. Eu vou entender que agora, hoje, eu preciso receber essa mensagem. Então, assim, ó. Tá bom, eu tô triste, tô melancólica, eu tô triste, eu tô melancólico. Mas eu vou entender o que isso tá querendo me dizer. Qual que é a mensagem? Então, você pede a sua força interna, a sua força guardiã, teu guia interior. Eu sei que tem uma mensagem para mim. O que você quer me dizer? Porque tudo isso faz parte das emoções que vem de baixo para cima. Quando vem para o coração, vem para o sentimento, já vem para a luz. Então você diz, né? Vou pedir meu guia interior, minhas forças superiores, vou pedir uma luz aqui. Tem mensagem.
E eu vou receber a mensagem como eu recebo uma visita. Toda visita tem um tempo de ficar e ir embora, que sejam horas, que sejam 2 dias. Uma hora ela vai embora. Então, se você recebe de bom grado, ela vai embora, porque ela fez o papel dela. E muita gente ensina a ficar combatendo, a ficar lutando contra isso. Isso não, quanto mais você luta, mais forte fica. Não é assim quando a pessoa, numa luta de boxe, né, que a gente vê, os oponentes ficam ali tentando um derrubar o outro. Por quê? Porque ninguém cede, né? Porque ali realmente é um campeonato, né? Mas na nossa vida, a gente tem que aprender a receber esses dias e esses momentos, tá? Isso ajuda muito nessa força guardiã também, tá? E na outra que tá na pelinha, porque tudo trabalha junto. Por que eu tô dando separadinho? Para entender como que funciona o nosso ser. É muito importante o separado. No final, eu vou dar sobre a sombra, sobre o guia interior central que administra todas essas. E que quando a gente está no nosso eu maior, no nosso centro, ele manda de uma vez para todas. Uma outra programação. Mas isso não vai funcionar muito se você não entender para que existem esses aspectos em você. Porque às vezes você chega aqui nesse vídeo e você está com dificuldade de abertura de caminho. Você está sendo invadido por um monte de nhaca, até por trabalhos de magia. Então você vai entender mais, não é? E eu falo, gente, trabalhem cada uma, sabe? Vai vendo os vídeos e fala assim, não, eu tô com minha autoestima baixa, vai lá para magnético, vamos trabalhar com ela. Eu tô me ligando muito nas pessoas, eu tô com coisas dos outros dentro de mim, então trabalha com ela lá primeiro. Depois passa para essa. E aí você vai se familiarizando com essas forças interiores, né? Então vamos lá. Então, a primeira coisa, receber o dia que você tá melancólico, melancólica, tristinho, tristinho, angustiado, angustiada, porque isso faz parte, tá? Não acredite nessas pessoas que ficam por aí que tá tudo superado, não existe superada, né? A vida tem desafios. A diferença é que quando a gente expande a consciência, a gente sabe como lidar, a gente sabe que tem jeito, a gente sabe que tem como se animar mais do que quando a gente não sabia nada. E como um barco à deriva, a gente ia indo, fazendo o que dava, e vambora, e deixando coisas guardadas pelo caminho. E quando chegasse mais pra frente, isso ia afetar a nossa vida, porque afeta. Todos os atendimentos que eu faço, tem coisas antiguíssimas nas pessoas. Tem coisas que elas nem sabem por que guardam. E tem coisas que elas não sabem por que aconteceu. Porque tem muitas coisas que já chocam lá com as vidas anteriores. Ou, gente, não tem só as existências. Existem as vidas paralelas que vocês viveram fora da Terra, né? Em espírito. Então tem tudo isso, não é? Então vamos lá. Como que a gente faz para colocar essa sombra melhor? Você vai ir aqui pro centro, né? Porque vai pegar as costas e aqui, tá? Ela tá aqui, né? Na proteção, como se fosse asas, né? Os pulmões, gente, aqui, ó. A área dos pulmões é como se fosse asas, tá? E o meio da coluna é onde fica o nosso centro, tá? E é dali que ela vai para todas essas forças interiores, para todos esses guias interiores, tá? A central fica na coluna, tá bom? E tal. Você vai dizer assim, ó. Eu estou aqui e aciono Deus em mim. Eu estou aqui e aciono Deus em mim. Vai para esse lugar aqui, ó. Porque quando a gente vai para aqui,
A nossa alma que está aqui, ela vai para o nosso inconsciente, para toda essa parte subconsciente, consciente, que é o nosso guia interior. Então, eu aciono Deus em mim. Eu ativo o meu Deus interior. Eu ativo o meu Deus interior. Eu ativo o meu Deus interior. Eu aciono o meu Deus interior. Eu aciono o meu Deus interior. Quando você vai falando, você vai sentindo isso aqui expandindo. Vai pegar muita boca do estômago, que é a parte onde a gente digere as coisas e onde está o nosso ego. Então ela vai trabalhar, a guardiã vai trabalhar com muita abertura aqui, tá? E ela vai trabalhar também aqui nesse chakra raiz, que está na base da coluna, que é ligado à terra e é que nos dá o quê? Coragem, ousadia, força, resistência. Quem tem medo está com isso fragilizado. E o que faz o guia interior, guardião natural, essa força guardiã, não abrir teu caminho quando você está cheio de medo? E por que você tem medo? Porque você tem coisas aí dentro, recalcadas, máculas de não poder, de não ser merecedora, merecedor, de não ser digna do melhor, de não ter potencial, inclusive, que isso é o que mais eu vejo nos atendimentos. Eu trabalhei muito isso em mim. Eu não tinha muita autoconfiança. Então, quando eu comecei a trabalhar na espiritualidade, o que eu fiz? Eu estava num centro, eu comecei a atender em casa e eu fui na raiz, meu filho. Eu fui encarando aquele medo, eu fui encarando aqueles atendimentos. Várias vezes eu falava, será que eu canalizo, meu Deus? Eu falava desse jeito, será que isso aqui? Mas aí eu vi o resultado nas pessoas e eu fui encarando e foi vindo gente, eu fui estudando mais, eu fui indo. Aí eu fui para uma filosofia oriental, eu fiquei 1 ano sem fazer nada de canalizar. Aí eu conheci a filosofia, eu já conhecia quando eu era mais menina, quando eu tinha uns 12, 13 anos. Vi o colegiado do Luiz Antônio Gasparetto, entrei pro colegiado dele. E aí foi um divisor, né, porque eu fui entender essa parte. O médium, todo mundo devia entender essa parte, porque essa parte que eu estou ensinando aqui, que eu estou orientando, é que é a parte mais profunda do nosso espírito junto com o eu superior. Mas o eu superior, ele não pode muito sem essa força aqui. Porque como é que você vai agir aqui? E essa força trabalha quando você também está no astral. Tá, gente? Porque lá, como diz o meu guia, tudo é gente. Só que a gente está numa vibração diferente, né? Tem várias hierarquias lá. Então, quando você está acionando, ativando o seu Deus interior, vamos lá. Tudo que eu disser aqui eu vou colocar na descrição, tá bom? Eu ativo o meu Deus interior. Eu ativo o meu Deus interior. Eu já tô sentindo aqui, ó. Eu ativo o meu Deus interior. Me tire as máculas, os desencantos, os ressentimentos, as angústias que possam estar em meu ser. Me tire as máculas de todo o mal
que eu peguei quando as pessoas me insultaram, me xingaram, me humilharam. E eu guardei com tanta força porque não sabia fazer diferente. Mas agora eu estou livre. Tire isso de mim, guardião. Me desamarre para viver, porque com isso eu me amarrei. E agora eu quero que você me desamarre para viver. E eu ativo meu Deus interior e a minha força guardiã. Dissolvo e desmaterializo todos os desencantos, ressentimentos, máculas e recalques guardados com tanta força. Chega, basta. Tudo isso é um aprendizado. Todas essas pessoas, todas essas situações estiveram na minha vida para que eu possa ver o que eu estou trazendo dentro de mim, para que eu possa ver crenças que eu não estava vendo, para eu ver as consequências disso, mesmo consciente ou inconsciente. Então elas me fizeram me amar mais, se voltar para mim, confiar em mim, me colocar no trono de Deus. E eu abençoo e liberto essas pessoas do meu jugo, das minhas críticas, da minha raiva. Basta. Eu quero viver. Então, gente, quando você faz isso, eu já tô sentindo aqui. Ela vai desamarrando. Porque você tá dissolvendo, você tá dando um comando para ela. Só que você tem que ir fazendo isso. Não é fácil. Quando alguém disser alguma coisa, fala, isso é da pessoa, não é meu. Vou ligar, não, isso é besteira. Tenta fazer. Vai ter coisas que você vai conseguir, outras não. Não desista. Vai fazendo. Que muitas coisas já vai abrindo, tá? E aí, juntamente com isso, a tua magnética também vai desligando muito das pessoas, porque ela vai trabalhando, tá? Então é isso. O próximo vídeo agora é como você faz para não ser invadido por coisas ruins, por demandas, tá bom? Aí eu vou passar essa técnica.